E aí, como a Precap está modificando esse mercado atual? Então, reduzindo esses intermediários, não é eliminando, porque a gente tem parceiros, mas é diminuindo aquela cadeia imensa que existem, tanto para procurar os precatórios, como para encontrar as pessoas que têm interesse em investir, né? Trazendo liquidez para os credores. Então, contando um pouco da história que a gente vivenciou ontem, assim, do credor estar extremamente satisfeito, a gente trazendo liquidez para eles, a gente está solucionando um problema enorme para eles, né? E para a sociedade como um todo. Democratizando a compra de ativos judiciais, ou seja, disponibilizando para pessoas que gostariam de fazer esse investimento, possibilidade de aplicar um recurso não tão grande, um pequeno pedaço da sua carteira em ativos judiciais, fazendo uma alocação de recursos diferente com uma rentabilidade extraordinária. E profissionalizando o mercado, trazendo transparência e eficiência para essa operação. Ou seja, a gente deixa muito claro como é o ativo, como é feita toda essa transação, de maneira muito profissional e transparente sobre todos os custos envolvidos nesse processo. Aí aqui, explicar de forma bem resumida, tem esse infográfico aí no folder de vocês, como é a maneira que a gente atua e como a gente trabalha, né? A nossa metodologia de trabalho. Tudo começa aqui, quando os precatórios são emitidos. Então, em determinado ano, até o dia 1º de julho, os precatórios são emitidos e vão lá para o orçamento. E aí inicia o nosso trabalho. Ou seja, a gente começa a prospectar, a gente pega esses dados de todos os precatórios que foram emitidos e começa a entrar em contato com todos esses credores e vai colocando essas informações no nosso banco de dados. A gente vai identificando todos aqueles que têm interesse em negociar os seus ativos. Depois a gente analisa, pega esses precatórios e começa a identificar como aquele precatório está, quais são os riscos que ele tem. Depois disso a gente classifica. Então a gente utiliza uma metodologia que leva em consideração a rigidez do processo, ou seja, quais são os riscos de haver uma variação no valor, de um aumento no prazo, de que alguém possa recorrer. Então a gente classifica esses ativos. Hoje, a Precap só trabalha, a gente tem uma metodologia que classifica os ativos entre A, B, C e D. Hoje a gente só trabalha com os ativos que são classificados como A, ou seja, a gente não trabalha com nenhum ativo que seja classificado como B ou C, só trabalhamos com ativos classificados como A. Não que os outros não sejam interessantes. Quanto menor a classificação, maior o risco, porém maior o retorno. A partir do momento que você tem um ativo que tem algum tipo de risco dentro do processo, você pode exigir um maior retorno sobre isso. No entanto, o risco é um pouco maior. A gente não trabalha com esse tipo de ativo, não no momento. Depois, a gente faz a parte de negociação, ou seja, a gente faz todo o trâmite para a pessoa que quer adquirir esse ativo. Ou seja, a gente providencia toda a documentação necessária para a cessão e a gente habilita o novo credor do precatório. Ou seja, a gente transforma lá, tira o credor atual e coloca o nome da pessoa que adquiriu esse precatório. E aí, por fim, a gente ainda faz o pós-venda. O que seria? A gente mantém o advogado disponível para que fique a atender todas as pessoas que compram esse precatório, caso venha a ter qualquer tipo de dúvida. Além disso, a gente acompanha até o efetivo recebimento. Ou seja, a gente só deixa de acompanhar aquele determinado precatório quando ele é pago e depositado em conta.